Campeonato Brasileiro. Segundo, uma das razões da gente estar falando aqui do Campeonato Brasileiro foi a campanha do ano passado, quando estávamos muito mal, e a chegada de Carpini, junto com outras e tantas chegadas, mas foi o principal ator para nos levar para a Sul-Americana, e se não fosse Carpini, a gente nem estava falando em Campeonato Brasileiro esse ano, estávamos na Série B e não tínhamos participado da Sul-Americana. Mas a vida é feita de ciclos, esses ciclos, o futebol é assim, e Carpini não é mais treinador do Vitória. Nós tivemos uma conversa com o treinador hoje e resolvemos, por bem, mudar o comando tático do clube. Nós estamos em conversas e no mercado, o Márcio Goiano assume o Vitória hoje, vai fazer o treinamento de hoje, temos treinamento amanhã e depois temos um outro treinamento antes do jogo lá em Porto Alegre. E agradecer a todos eles, a toda a comissão técnica, 1 ano e 4 meses que contribuíram muito para a grandeza do Vitória, e dizer que a vida é assim, o ciclo passa, a bola para frente. A tristeza de todos nós é grande, a vergonha de todos nós é grande, mas agora nos resta pensar no campeonato mais importante, que é o Campeonato Brasileiro. Temos 2 jogos dificílimos, fora de casa, certo? E vamos concentrar e colocar as energias todas para o primeiro jogo, que é contra o Internacional de Porto Alegre, lá em Porto Alegre. Fábio, boa tarde. Sobre o comando técnico do Vitória, vocês olhariam com possibilidade de um mercado internacional para o treinador? É uma possibilidade. Tudo que é internacional hoje está mais aberto, porque além de ter mais nomes, os custos são menores, o futebol está muito caro. E sim, é uma possibilidade, não está fechada nenhum mercado. O que a gente sabe é que a gente tem um jogo, por isso que essa decisão é uma decisão bem pensada, mas que não tinha outra alternativa. A gente tem um jogo já sábado e a gente precisa ter um treinador para treinar o Vitória sábado. A minha vontade como presidente é ter um treinador sentado sábado para treinar o Vitória. Presidente, diante do seu pensamento, você acredita que já tem alguns nomes possíveis para assumir? E neste momento, o Vitória contratou, fez 3 contratações. Já também vem um pacote de jogadores para auxiliar nessa retomada do Vitória no Brasileiro? Nosso planejamento sempre foi contratar de 6 a 7. Agora a gente troca o treinador, é evidente que a gente vai ter que ouvir o novo treinador. De repente o novo treinador já tem jogadores da sua confiança nas posições que a gente necessita. E a gente espera, como eu disse e repito, antes do jogo do Internacional já ter o treinador. E estamos no mercado, estamos procurando o treinador. Esperamos resolver isso rápido. A dificuldade de você fazer a troca de treinador não é só você tirar o treinador, é você ter um outro do mesmo nível, e a gente sabe que no mercado nacional hoje, até internacional, está difícil, certo? E daí que a ideia é sim, o planejamento continua, mas na nossa cabeça a gente traria ainda um meio campo, um lateral esquerdo e 2 beiradas, e a ideia é essa aí, mas é evidente que agora a gente vai conversar com o novo treinador. A janela só fecha dia 2 de setembro, a gente tem até dia 2 de setembro para trazer essas peças e também para buscar os recursos. Boa tarde, presidente. A gente sabe que o Vitória teve vários insucessos em alguns campeonatos. E assim, na sua opinião, o que mais pesou para essa tomada de decisão na troca do comando técnico do Vitória? Futebol você vive de sucesso e de convicção. Nós, depois da eliminação da Sul-Americana, que doeu muito pela forma que foi, um gol contra sem ninguém ter chutado uma bola no Vitória, nós pensamos, sentamos, reunindo, discutimos, e até naquele momento nós esperávamos que isso fosse... Conversamos muito com os jogadores, ninguém faz nada sem conversar com o jogador. Bote a coisa na cabeça de vocês aqui, viu? Sem jogador não adianta, você não pode perder grupo, você tem que ter jogador. Os jogadores o tempo todo disseram que estavam fechados, que estavam tranquilos, continuam assim, só que agora eu tomei uma decisão. Porque nós demos o tempo devido, voltamos, fizemos um bom jogo contra o Corinthians,
Fizemos um jogo contra o Cruzeiro que quase que não teve jogo, mas no fim o resultado acabou sendo bom. Agora, ninguém esperava, acho que nem o torcedor do Confiança esperava ganhar o jogo aqui do Vitória. Não é só ganhar o jogo, não é da forma como o Vitória jogou, depois de ter tido tanto tempo para treinar, 15 dias para treinar, essa parada e voltar daquele jeito. Então, aí quando você termina a convicção, você tem que sentar para conversar. E foi assim. Então, a troca foi dessa forma. Da mesma forma como a escolha do novo, você tem que escolher dentro dos jogadores que você tem. Não adianta você trazer para aqui um treinador num time que não é técnico, que ele não seja técnico. Um time que... Então, você tem que ter muito cuidado na hora da escolha e, ao mesmo tempo, rápido. Porque agora você vai ter jogo sábado, domingo, quarta, sábado, quarta de novo, domingo. A gente tem 3 jogos aí. E não vai parar mais, não tem mais descanso. Então, o treinador que chegar, seja a hora que chegar, ele vai chegar dentro dessa linha. Então, a gente espera. E a razão da troca é isso aí, é o ciclo que se encerrou. Agradecemos, tivemos pessoalmente uma reunião hoje pela manhã, no condomínio dele, sentamos, conversamos, trocamos ideias e comunicamos que o Vitória segue para uma nova linha. Presidente, boa tarde. Carlos Tavares, Recanto do ECV. Eu queria falar sobre convicção. Talvez demorou para associar o momento do Vitória, as eliminações, alguns jogos que ficaram marcados, a uma crise, e hoje a gente se deparou com o estopim máximo de tudo isso, depois de um momento confuso ali, um jogo contra o Corinthians, pausa para a data FIFA, Cruzeiro na chuva, e aí vem a pausa, ficou meio que sem entender. Como é que vocês lidaram com esse processo? Faltou admitir uma crise no Vitória? Acho que o planejamento está errado. Eu não tenho problema em admitir, não. Crise não, até porque não tem crise. Não tem crise de ambiente, não tem crise com atleta, não tem crise. Eu acho que o planejamento foi errado. O planejamento foi feito errado. Assumo minha culpa, lógico, da mesma forma como sentei aqui para vibrar por ter sido campeão brasileiro e tal. Erramos. Esse ano nós erramos em tudo. Acabou, ponto final. O que é que a gente tem que fazer agora? Mudar essa realidade, que é a realidade do Vitória hoje. Para mudar a realidade do Vitória, você tem que encerrar cliques e mudar parâmetros. Durante esse período todo desse ano, a gente fez uma série de ações. Afastamos, fizemos a reformulação no elenco, tiramos jogadores que, dentro da nossa ótica e da comissão técnica, não estavam acrescentando. Estamos trazendo novos jogadores. Trocamos o diretor de futebol. Nós, em momento nenhum, ficamos inertes aqui ao que está acontecendo no Vitória. Trocamos o diretor de futebol, certo? Restou agora a troca do treinador, que era o último pilar do que foi montado de planejamento no início do ano. Então, nós estamos, infelizmente, refazendo o planejamento. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Fábio. João Graça do Portal à Tarde. Você já tinha comentado, é só para reforçar uma coisa. Você falou sobre a possibilidade de já ter um técnico no final de semana. O Vitória vai buscar, então, até o jogo do Inter, tentar já chegar com um profissional. Mas, caso não consiga, Márcio Goiano vai comandar o time, correto? Nesse momento, o Márcio Goiano, que é o nosso auxiliar da casa, é o treinador interino do Vitória. Vai tocar o treinamento de hoje até chegar o novo técnico. A nossa esperança, a gente está no mercado, é que tenha um técnico até o jogo do Internacional. Mas agora, nesse exato momento, o treinador do Vitória interino é Márcio Goiano. Obrigado, Fábio. Pronto? Já. Boa tarde, Fábio. Alex Torres do BNews. Fábio, quando a gente fala justamente nessa questão da troca de técnico, a gente pensa muito no trabalho que foi feito até aqui, um elenco montado em cima desse trabalho, e agora meio que recomeçar, pensar em outro treinador, em novas características. Como é que o Vitória vê esse momento diante do projeto que foi feito? Você tem hoje um elenco que teve também participação de Carpini na montagem. Como é que fica toda essa situação agora, o Vitória buscando um novo treinador? Na verdade, a maioria das vezes, dentro do futebol, você monta o elenco e o treinador organiza o time, tá? E assim tem sido feito. A gente vai precisar... Estamos trocando o treinador. O treinador que vai chegar, evidentemente, que vai dar as opiniões dele, certo? Vai analisar o elenco e vai ver as carências do elenco. Carências essas que nós sabemos, mas que ele precisa ver dentro do estilo de jogo que ele joga. A gente não sabe se o treinador que vem é o treinador que tem o mesmo estilo do jogo que o Carpini tinha. A gente sabe que o elenco que nós montamos e tentamos montar e que deu errado, tanto deu errado que a gente fez reformulação, já tiramos 8 jogadores. Até vou dar uma notícia aqui, nós renovamos o contrato de Ronald por mais 2 anos, ele fica no Vitória. Esqueci de falar isso aqui.
certo? Então, o treinador que vai chegar e vai, evidentemente, dar as opiniões dele sobre quem vai estar chegando. Fábio, boa tarde. A pausa era um período muito importante para todos os times da Série A, principalmente por ser uma janela que você teria treinamentos, folga, tudo para que o clube zerasse questão de cansaço físico e etc. A troca do treinador era pedida por muitos torcedores desde antes da pausa. E era para ter sido feita lá. Concordo com tudo. Vá, continue. A minha pergunta era justamente sobre essa. O time, será que foi errado? E queria que você dissesse qual foi o fator que, antes da pausa, você escolheu manter o Carpini e que mudou após a derrota de ontem para você tirar com apenas um jogo depois desse período todo. Um clube de futebol se faz também com a torcida. E a torcida do Vitória é responsável de ter retirado o clube da Série C e ter trazido para a Sul-Americana. Sem a torcida do Vitória, a gente estava aqui hoje ainda com 4 mil sócios na Série C ou na Série B. Certo? Digo isso todos os dias. O grande responsável pelo sucesso do Vitória é a torcida do Vitória. A torcida verdadeira. Não é aqueles que criam personagens de fake news para ficar agredindo os outros. A torcida do Vitória é verdadeira. Aqui eu saí hoje, fui almoçar no shopping, eu não tenho esse problema, e a torcida que veio apoiar e que reconhece o trabalho que tem sido feito no Vitória. Só que, para você gerir um clube de futebol, você tem outros componentes. Primeiro, o treinador tem que ter relação com os jogadores. Você não pode demitir um treinador quando os jogadores lhe chamam no vestiário e dizem: estamos fechados com ele, nós vamos bancar ele, vai dar certo. Porque se você fizer isso, você corre risco de perder o grupo todo. Então, essa discussão para chegar no fim do ciclo chegou num grande debate. Não é, então quem manda é jogador? Não é quem manda é jogador. Tem presidente? Tem, mas o mundo mudou.